E o tema da nossa mensagem de hoje é: se Deus te escolheu, Ele te acha. É isso mesmo, você que tem se sentido esquecido, achando que todas as pessoas ao seu redor estão vivendo o chamado, estão vivendo as promessas do Senhor e que você simplesmente se tornou um invisível. Deixa eu te falar, esta mensagem de hoje é para você. Aonde você estiver, se você for um escolhido, se tem promessa do Senhor na sua vida, saiba que Ele vai te achar aonde quer que você esteja. Amém? Você toma posse dessa mensagem antes mesmo que eu leia o texto. Então abra o seu coração para que o Espírito Santo venha falar e convencer. Que aqui eu sou somente um instrumento nas mãos do Senhor, mas quem convence é o Espírito Santo. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia aí, abra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. E assim diz a palavra: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o homem, pois o homem que vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, fala com essas pessoas aqui neste momento. Me usa como um canal de bênção. Que a fabíola desapareça e que o Espírito Santo cresça. Porque aqui ele tem liberdade para trabalhar, para falar da forma que ele quiser. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, eu escolhi esta mensagem para hoje porque muitas pessoas têm vivido tanta luta, tanta prova, que chega muitas vezes a se questionar: parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que todo mundo que está ao meu redor está vivendo o sobrenatural. Parece que todas as pessoas estão vivendo o extraordinário. Eu ouço isso todos os dias, tanto no consultório, quanto nas palestras, nas igrejas que eu vou pregar. As pessoas sempre falando sobre isso. Fabíola, será que tem algo de errado comigo? Parece que para mim as coisas não andam. Eu me sinto às vezes esquecido pelo Senhor. Deixa eu te contar, essa palavra aqui hoje fala exatamente isso. O Senhor não olha para a gente da forma que nós estamos acostumados a olhar para os homens, a olhar para as coisas, a olhar para as situações. Esse contexto aqui, o Senhor está falando com o profeta Samuel, que foi o último juiz de Israel. E o que estava acontecendo aqui neste contexto da palavra? Aquele povo de Israel, eles pediram durante muito tempo por um rei. Aquele povo não queria mais viver embaixo da liderança dos juízes. Eles queriam ser como os demais povos e pediu ao Senhor por um rei. Embora o Senhor já estivesse avaliando essa possibilidade de colocar um rei sobre Israel, mas ainda não era o momento. O Senhor ainda estava avaliando quem seria essa pessoa, mas a insistência do povo foi tão grande que o Senhor fala: já que vocês querem, já que aquilo que eu falo para vocês não serve, já que o meu profeta que está aqui no meio de vós não é o que vocês querem, tudo bem, vamos colocar um rei no meio de vocês. E isso me faz lembrar quantas vezes nós não estamos igualzinho a esse povo de Israel. O Senhor está preparando a bênção. O Senhor está preparando a hora da promessa. O Senhor está nos preparando o que há de melhor. Mas a gente, na insistência de querer do nosso jeito, da nossa forma, a gente ora, pede, dá birrinha, esperneia porque a gente quer, porque quer do nosso jeito. E aí acontece com a gente igualzinho com aquele povo que pedia por um rei, mas não era o momento. Não era a pessoa escolhida pelo Senhor. E naquele momento o Senhor o quê? Escolhe Saul. Samuel unge Saul como rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel.
E diz a palavra que Saul era um homem belo. Não havia naquele povo homem belo como Saul. Ele era vistoso, chamava a atenção. Então, no momento em que Saul é levantado como rei de Israel, aquilo brilha aos olhos do povo. Só que ele não era o homem da promessa. Presta atenção, você que me ouve aqui nesse momento. Essa palavra já está falando com algumas pessoas. Sabe esse povo que você olha aí fora, que brilha aos seus olhos? Esse povo que já está reinando, que já está ostentando, pessoas que você acredita que estão vivendo o sobrenatural, pode ser que essas pessoas não estejam vivendo a promessa. Porque o tempo de espera, ele é o quê? Um preparativo para nós cristãos, para que possamos viver realmente o extraordinário do Senhor. Para que aquilo que vem do Senhor permaneça, porque se for coisas do inimigo, você pode até viver ostentação, você pode viver riqueza, mas aquilo que chegou com facilidade, com a mesma facilidade que chegou, é retirado de você também. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Saul, por mais que ele estivesse ali diante da palavra do Senhor, chegou um determinado momento do reinado dele, que ele começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele já não estava mais debaixo da palavra. E ali ele foi repreendido pelo profeta Samuel, que falou para ele, olha, pela sua desobediência, o Senhor está mandando te dizer que virá outro que ocupará o seu lugar. Virá outro que vai reinar no seu lugar, porque o Senhor não está olhando para o que o povo está olhando. Que é o que os olhos veem. O Senhor quer alguém que tem um coração segundo o coração dele. E esse homem não é você, Saul. É o Senhor falando aqui para muitas pessoas, acalma o seu coração, porque se eu tenho promessa na sua vida, por mais que você se sinta um invisível, um incapaz, um impotente, eu vou te achar onde quer que você esteja. E foi exatamente o que aconteceu aqui nesse momento da passagem. Samuel, nesse momento, ele visita a casa de Jessé, o belemita. Porque o Senhor já dizia para ele, você vai ungir naquele local aquele homem que será o rei de Israel. Mas fique atento, Samuel, preste atenção quando chegares à casa de Jessé, para não se deixar levar pela aparência dos filhos de Jessé. Porque você vai se deparar ali com homens que vai brilhar aos seus olhos pela força, pela estatura, mas não é isso que eu estou procurando. Esteja atento, Samuel, esteja debaixo da minha palavra, porque o escolhido, ele é diferente. Fala, Deus, fala com algumas pessoas aqui nessa noite. Você que acha que você é pequeno, que você não tem conhecimento suficiente, que você não tem força, que você não sabe como fazer, e o Senhor fala, se eu te chamei, você pode ter certeza que eu te preparo no meio do processo, eu te preparo no meio do caminho, eu te levanto de onde você estiver. E se você estiver debaixo de algum esconderijo, por mais que os homens não te encontrem, eu já estou com os olhos sobre você. E assim foi. Samuel estava ali, diante de Jessé, e ele fala que ele vai ungir, naquele momento, um escolhido do Senhor. E Jessé começa a apresentar os seus filhos para Samuel. Passa um filho, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, 6, 7, todos os filhos de Jessé passam adiante de Samuel, mas nenhum deles foi escolhido. Nenhum deles era o filho da promessa. Então, no momento em que eles passam, Samuel diz, ainda não é nenhum deles. Não falta ninguém? E ali Jessé, naquele momento, se assusta porque ele pensa, poxa, se esses meus filhos não são os filhos que serão os filhos da unção, a probabilidade de ser Davi era muito pequena. Davi, que era o filho mais moço, de pequena estatura, aquele pastorzinho de ovelhas, quem é que iria escolher Davi para alguma coisa? Mas ali naquele momento, Samuel fala, chama o Davi. E naquele momento em que Davi se aproxima, o Senhor confirma para Samuel, é este, unge
unge o escolhido. E naquele momento, aquele que estava lá, afastado, aquele que não estava no meio dos demais, aquele que não tinha probabilidade nenhuma de ser o filho escolhido, foi exatamente o que o Senhor preparou para que Samuel ungisse e que ele viesse posteriormente a ser o rei de Israel. Deixa eu te falar, você que está aí se sentindo incapaz, se o Espírito do Senhor recair sobre você, você não precisa ter o que temer. Davi, no momento em que o Espírito do Senhor viu graça nele, ele conseguiu lutar com armas que, se a gente for olhar, não tinha a menor possibilidade. Davi que matou o leão, que matou o urso, que matou o gigante. Davi que era um homem considerado segundo o coração de Deus. Davi, que ele estava sempre andando conforme a vontade do Senhor, ele estava com a sua promessa garantida, porque o Senhor conhecia o coração. Você que me ouve aqui nesse momento, por mais que a sua luta esteja grande, o cansaço esteja grande, permaneça nos caminhos do Senhor. Por mais que você veja, às vezes, até pessoas que não são cristãs, você olhe para pessoas que você fala assim, essa pessoa não anda nos caminhos de Deus e a vida dela tudo dá certo. Continua na posição. Continua fazendo o que o Senhor te chamou para fazer, porque Ele está te observando. Ele está colocando alguém que vai te chamar na hora certa, no momento certo, e que vai mudar o seu contexto, e que você ainda vai mudar o contexto de outras pessoas também. Porque às vezes, pelos desejos enganosos do nosso coração, pela ansiedade que bate forte no peito, pelo medo, pela preocupação, a gente chega a acreditar que a luta vai ser maior do que a nossa vitória. Tem dias que a gente chega a acreditar que não vai suportar o fardo, que não vai suportar o processo, e o Senhor fala, sou eu que faço. É exatamente quando você dá por vencido que o Senhor chega e fala assim, agora você deixa comigo. Enquanto houver força humana, enquanto houver possibilidade que você mesmo resolva, o Senhor nem entra na história. Ele nem entra. Ele deixa para aparecer na hora que não há mais possibilidade diante dos olhos dos homens, para que ele possa dizer assim, é aí que a glória do meu Pai se manifesta, é aí que a glória vai manifestar no meio do povo de Deus. Lembra de Lázaro? A palavra já havia chegado para Jesus. Lázaro está mal, está doente. E vocês acham que Jesus se preocupou no momento que essa palavra chegou? Diante das pessoas que estavam vendo aquela situação, quando ele chega e Lázaro já estava morto, o questionamento que fizeram para Jesus foi exatamente esse. Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, não teria acontecido isso com Lázaro. Por que o Senhor não se apressou? Porque se o Senhor tivesse chegado em tempo hábil, ele não teria morrido. E é aí que o Senhor chega, ele não fala, mas é exatamente o que ele pensa. Se eu tivesse chegado nesse tempo que vocês queriam, a glória de Deus não se manifestaria. Seria só mais uma das inúmeras curas que já foram realizadas. Eu estou aqui justamente para mostrar que eu vim para ressuscitar o morto. Eu vim para ressuscitar as causas que vocês já não veem mais solução. Eu vim para mostrar que eu sou o Deus do impossível. Eu chego exatamente na hora que vocês não veem mais possibilidades. E é exatamente o que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas aqui nesse momento. Lembra? Jesus chega e ele fala para Lázaro, vem para fora, aquele que já estava morto, aquele que já cheirava mal, aquele que não tinha mais possibilidade, é o que o Senhor vai fazer na vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Você que se sente esquecido, você que fala, minha causa já está perdida, eu já estou me sentindo morto, assim como Lázaro, porque eu estou sem força. Fábio, eu estou desanimado, eu estou tomado pela depressão, pela angústia, pela ansiedade, e o Senhor fala, segura na minha mão que eu vou fazer contigo, igualzinho eu fiz com Lázaro, vem para fora. Vem para fora porque eu estou chegando para transformar a sua vida. Eu estou chegando para mudar o rumo da sua história.
é o que o Senhor quer fazer contigo nesta noite. Ele vai te fazer reinar também. Mas espera para viver a promessa, espera para viver o propósito. Não esmoreça no meio do caminho. Continua firme. Renuncia à vida de pecado. Quer viver o sobrenatural, precisa entender que vai ter que pagar o preço. Que preço que é esse? Arrependa-se. Renuncie à vida de pecados e mude os seus comportamentos. É preciso de conversão para que você viva em santidade. Seja um imitador de Cristo. Assim como ele fez, tente ser o mais próximo do que ele foi para que você possa viver o extraordinário do Senhor na sua vida. Amém?